Gotas de alívio. Em sua casa, Humberto não oferecia atenção a nada, nem a ninguém. Uma onda de tristeza e gigantesca amargura o tragavam para uma profunda depressão. Era dominado por um desejo mórbido de se deixar largar sobre a cama com as janelas fechadas e o mínimo de luz possível, vinda da porta do quarto entreaberta. Na espiritualidade, a cada dia, tudo era mais desagradável. Espíritos de aparência deplorável, com vívida aflição, ansiedade e desespero, enchiam o ambiente. Alguns se prostravam ajoelhados ao lado dele, atentos aos seus pensamentos e prontos para envolvê-lo a cada momento com energias inferiores, desagradáveis, que certamente acentuariam ainda mais o seu desequilíbrio. Humberto se propunha a rezar, mas suas ideias se confundiam. Era como se ele tivesse dois pensamentos ao mesmo tempo. O seu mentor, Nelson, o envolvia, acompanhando-o em cada palavra na oração. Porém, na primeira distração, ele desanimava, entregando-se às torturas emocionais que o castigavam, dificultando a sua união com o Pai da vida e o impedindo a recepção de energias novas, bênçãos que o iriam recompor física e espiritualmente. Adamastor acabava de chegar com um pequeno grupo que o acompanhava como cães fiéis. Trouxeram arrastados espíritos doentes, escravizados, inferiores e incrivelmente sofredores, além de espíritos que perderam a forma humana e possuíam uma aparência tal qual um verme gigante, de cor parda cinzentada, que pareciam ser de matéria viscosa, escorregadia, nojosa, conhecidos como ovoides. Como se trovejasse, Adamastor ordenou: "Aqui estão as ferramentas de que precisam para o trabalho com Humberto. Primeiro, será preciso que ele fique bem fragilizado, espezinhado, torturado e ferido, devagarzinho. O desespero nele irá se instalar. Ele vai se render e se colocar à minha disposição. Fará tudo o que eu quiser." Apontando para alguns dos espíritos que havia trazido, continuou: "Segundo, com esses doentes ligados a ele, a vampirização será incessante. Assim que estiver bem abalado, esses outros," apontou para os espíritos com formato ovoides, "devem ser imantados a ele para promoverem total desordem psíquica, pois é impossível equilibrar aquele que não deseja se equilibrar. E é assim que eu quero ver esse sujeito, confuso, tonto, baratinado, sem qualquer controle sobre si e dependente. Poderá vir a ajuda dos quintos dos infernos, que ele não vai se erguer mais, nunca mais." Nesse momento, Humberto, largado sobre a cama, era impregnado de energias espiritualmente nojosas, inferiores. Ele não reagia. Inerte, inalava substâncias escuras que se irradiavam para o seu peito, deixando-o espiritualmente opaco. Assim que os espíritos extremamente doentes, deformados perispiritualmente, foram encostados em Humberto, suas melhores energias começaram a ser sugadas. Os espíritos, por intermédio de fios magnéticos incrivelmente sutis, vampirizavam-no através de um processo intenso e cuidadosamente ligado às costas, no peito e, em particular,
na medula e na cabeça. A essa altura, Humberto se sentia mais exausto do que nunca. Uma sensação desesperadora o dominava e ele enfraquecia, sem qualquer ânimo para reagir contra aquelas mentes enfermiças. Enquanto isso, Adamastor gargalhava prazerosamente, em vista ao sucesso de seus procedimentos. Bem mais tarde, Dona Aurora chegou. Por sua sensibilidade, logo ao entrar, sentiu a casa impregnada por uma atmosfera pesada e triste. Sem entender o que acontecia, a senhora se deixou envolver por uma angústia devastadora. Imediatamente, a lembrança de Rubens veio à sua mente. Aquela seria a hora do filho chegar à sua casa. Lembrou-se de seus costumes, de preparar-lhe alguma refeição, e foi quando uma dor, em forma de saudade, castigou-a incrivelmente. Em pé, encostada a um canto da pia da cozinha, ela chorou compulsivamente. Um desespero a dominou ao recordar de como tudo aconteceu tão rápido. Seria Humberto o culpado por tudo o que aconteceu ao irmão? Afinal, se ele não fosse com aquela faca atrás de Rubens, o irmão não precisaria ter saído de casa naquela hora nem daquele jeito. Por outro lado, pensava que ela mesma poderia ser a culpada, pois havia desconfiado de algum romance entre Rubens e Irene, mas não disse nada. Poderia tê-los repreendido. Talvez, se tivesse contado ou sugerido a Humberto, sutilmente, o que suspeitava, seria tudo diferente. Não deveria ter deixado o filho marcar o casamento. É provável que não se sentisse tão traído e a situação se resolvesse de outra forma. Mas nada disso aconteceu e agora um de seus filhos estava morto. Uma dor infinitamente profunda cravou-lhe o peito impiedosamente. Não havia nada que pudesse fazer. Então, um desespero a dominou em doloroso choro. A chegada de Neide não a inibiu. Amorosamente, a filha se aproximou, envolveu-a com terno carinho e perguntou piedosa, apesar de saber o que estava acontecendo: "O que foi, mãe?" "Saudade, filha, saudade", explicou, sussurrando em tom lamurioso entre os soluços. "Você não imagina como é a dor de perder um filho. Ninguém deveria viver mais do que um filho. Eu quero meu filho de volta." Chorava copiosamente. "Mãe, preste atenção", dizia a jovem entre as lágrimas. "Eu entendo seu sofrimento, porém, quanto mais a senhora se deixar ficar nesse desespero, maior será a sua dor. A vida não acaba com a morte. O Rubens não morreu. Ele vive em outro plano e recebe suas preces, suas bênçãos, seu amor e tudo o que a senhora pensar, disser e lembrar em relação a ele. Eu sei que a senhora é católica, vai todo domingo à igreja. Sei também que acredita nos ensinamentos espíritas e por isso sabe que o Rubens sente os seus pensamentos, recebe as suas preces." A mãe não dizia nada e Neide perguntou: "A senhora quer que ele sofra?" Murmurando de maneira lamentosa, Dona Aurora respondeu: "Não." Afagando-lhe o rosto, Neide propôs: "Então reaja, mãe. Sinta saudade, chore, mas não entre em desespero. Continue sendo uma boa mãe." "Tudo o que eu faço me faz lembrar do Rubens." "Que bom, mãe. Isso significa que ele vive no seu coração.
Quer dizer que a senhora o ama e nunca vai esquecer-se dele. Tudo é muito recente, somente o tempo e o amor vão aliviar essa dor. Pense comigo, a senhora acha que o Rubens gostaria de ver a senhora assim, tão angustiada, entregue a esse choro desesperador? Não. Então faça algo produtivo e bom. Assim, ele irá receber melhor o seu amor. A senhora vai transmitir a ele muita paz e luz. Então, mesmo longe, ele ficará muito bem. O que mais precisamos agora é cuidar do Humberto. Enxugando as lágrimas com as mãos, esfregando o rosto, Dona Aurora comentou, terrivelmente entristecida: Estou desesperada por causa do Humberto. Ele não está bem. Vamos cuidar dele, mãe. Se a senhora continuar desse jeito, o Humberto vai se sentir pior e vai demorar para sair desse estado. Respirando fundo, apesar de toda a dor, a mãe arrancou forças do fundo da alma e afirmou: Seu irmão vai ficar bom. Vou cuidar dele. Deus é grande. Ele já chegou? Acho que sim. Vou ver. Imediatamente, Dona Aurora foi até o quarto de Humberto. Chegando lá, ficou aterrorizada ao ver o filho sobre a cama. Ele estava deitado de lado, coberto com uma colcha. Podia-se perceber os tremores de um choro sufocado. Meu filho, o que foi? Ele não respondia e sufocava o rosto no travesseiro. Puxando a coberta, ela quis ver sua face e, tocando-a com carinho, pediu amorosa, mesmo em lágrimas: Humberto, não faça isso, meu filho. Olhe para mim. Mãe, me deixa, mãe, respondeu com extrema dificuldade e com a voz abafada. Levanta, Humberto, você não trocou a roupa, nem tomou banho. O espírito Nelson, mentor do rapaz, aproximou-se da senhora. Percebendo sua elevação moral, pois apesar de toda a força espiritual inferior que havia ali e da dor, não se deixava abater como filho, envolveu-a com energias superiores e a intuiu. Momento em que a mulher reagiu firme. Arrancando a colcha em que Humberto praticamente embrulhava-se, Dona Aurora puxou-o pelo braço, fazendo-o se sentar. O rapaz permitia-se conduzir mecanicamente. Senta, menino, respira fundo. Estapeava-lhe o rosto de modo fraco e bondoso, dizendo-lhe, ao desabotoar sua camisa: Vamos tirar essa roupa. Vai tomar um banho e vai se sentir bem melhor. Você vai ver. Falava com energia. Mãe, me deixa. Só depois de um banho e de um prato de sopa, bem quentinha. Eu fiz aquela sopa que você gosta e acabei de trazer pão fresquinho. Abrindo o armário, pegou um agasalho e uma camisa, avisando: Agora vai pro banheiro e toma um bom banho. Diante do desânimo do filho, ela falou firme, mas quase sorrindo: Se não for, Humberto, eu mesma vou fazer isso. Ele respirou fundo e, como se precisasse despender imensurável força física, ergueu os olhos, levantou-se e foi para o banheiro. A sós, no quarto do filho, Dona Aurora sentou-se em sua cama e começou a orar. Rezando baixinho, murmurava suavemente as palavras com tamanha fé que na espiritualidade via-se uma luz acesa em seu peito, e a cada momento de sua prece, carregada de fé, esperança, indescritível amor, a luz aumentava de intensidade. Maria, Mãe Santíssima, rogava a senhora em lágrimas, socorro, meu filho. A senhora, que é mãe, sabe entender o meu sofrimento, a minha dor
e também o meu amor. Envolva o meu Humberto com seu manto sagrado. Dai força, harmonia e paz ao meu filho querido. Eu imploro, Mãe Santíssima, imploro, em nome de Jesus, seu Filho amado, faça com que o meu Humberto melhore e se cure do que quer que seja que o esteja maltratando tanto. Ajuda o meu filho, Mãe do céu, a senhora sempre me socorreu. Pedia com lágrimas, correndo-lhe pela face e com fé inabalável. Dona Aurora não pôde ver, mas naquele instante, na espiritualidade, fez-se uma claridade azulada de incrível beleza e uma luzente entidade se fez presente. De aspecto jovem e traços angelicais, exibia aparência translúcida, sutil, de uma beleza impressionante, parecendo ser formada de substância luminosa flutuante. Transmitia bondade e amor no quase sorriso doce. A generosa benfeitora ponderou por segundos e considerou em tom tranquilo e tênue. Quem sou eu comparada à grandiosa entidade por quem clama? Um espírito de tamanha elevação como a que foi a mãe abençoada de nosso Mestre Jesus. Certamente a ouve e a socorre, sim, pois todo o coração de mãe possui a sublime essência do amor e da bondade. Agradeço a Deus se me permitir ajudar em nome daquela que atingiu um dos graus mais elevados na escala dos valores morais aqui na Terra. A nobre entidade era Lariel, que se aproximou de Dona Aurora, ergueu a delicada e graciosa mão, de onde essências luminescentes irradiaram-se, envolvendo a senhora. Enquanto tarefeiros de sua confiança recolhiam do mesmo fluido, utilizando-o para a magnetização do reservatório de água da casa. Em seguida, a nobre benfeitora curvou-se, envolvendo Dona Aurora em generoso e terno abraço, e comentou bondosa: muitas coisas acontecem por nossa invigilância, mas sem dúvida essas experiências servirão de aprendizado para a elevação do homem de bem. Nosso querido Humberto tem missão a cumprir ao lado de Sérgio, mas necessitará antes de cultivar o amor incondicional e o perdão verdadeiro. Conhecemos o seu passado digno, suas nobres tarefas no campo do auxílio e do socorro. Ele próprio desejou colocar-se em prova, na presente encarnação, caso se desviasse da bondade e do amor. Esse querido filho do coração precisará criar forças interiores para se superar e se libertar das amarras da dúvida e da insegurança, voltando-se para a fé que sempre cultivou. Estaremos ao seu lado, amparando-o com gotas de alívio, que ele deverá aproveitar. Serão momentos de trégua para reflexões, elevação e ação. Conforme ele pediu no planejamento reencarnatório, vamos fortalecê-lo à medida que se dispuser a agir, elevar-se e buscar no Pai Celeste a sua força para recomeçar e dar rumo ao seu coração sem destino. Uma indizível serenidade tomou conta do coração de Dona Aurora. A mãe de Humberto parou de chorar, secou o rosto com as mãos e murmurou: Obrigada, Nossa Senhora. Proteja o meu Humberto e socorra o meu Rubens. Não deixe o meu filho que morreu sem socorro. Proteja o Rubens com as bênçãos de Deus de todo o mal.
A elevada Lariel ofereceu sorriso sutil e orientou. O querido Rubens será socorrido quando aceitar e entender a condição do irmão e aprender a sentir o seu amor. No entanto, como poderei negar o pedido de uma mãe sincera? Bondosa afirmou: Mãe, ele será assistido. Olhando para os demais companheiros espirituais que auxiliavam, solicitou generosa: Quando o querido Rubens despertar, não permitam que seja envolvido por perseguidores, nem que se retire desta casa, pois aqui será mais fácil socorrê-lo no momento em que estiver preparado. Se sair daqui, os inimigos do passado poderão envolvê-lo e arrastá-lo para um vale de grande sofrimento. Lamento não podermos levá-lo para local apropriado e seguro. Colaborem para que ele receba ajuda para se refazer um pouco e não experimentar os horrores do estado em que ficou seu corpo físico, por consequência de seu desencarne. O banho, pelo contato da água corrente magnetizada em seu corpo, aliviou Humberto de alguns miasmas e ele se sentiu um pouco melhor. Adamastor havia se retirado. Os espíritos que o prejudicavam não entendiam o que havia acontecido quando o viram mais refeito e livre de alguns dos procedimentos espirituais inferiores. Eles não identificaram a presença de Lariel e seus companheiros. Perceberam somente que algo estranho ocorreu. Contrariados, resolveram intensificar o que faziam, mas teriam de começar tudo de novo. Após o banho, Humberto foi para a cozinha e sentou-se à mesa. Sua mãe serviu-lhe um prato com sopa quente e reconfortante, que ele vagarosamente tomou. Também se serviu de pão e mais nada. Aquela alimentação continha energias especiais. Eram fluidos transmitidos por Dona Aurora através de seu amor e carinho, dispensados durante o preparo dos ingredientes. Pensamentos elevados de satisfação, generosidade e ternura impregnam todo o alimento, como também o oposto acontece. Ao terminar a refeição, Humberto nada comentou e por alguns instantes sentiu-se muito melhor, mais refeito. Pensou que talvez o seu mal-estar fosse por má alimentação, mas não demorou e sua cabeça pareceu pesada novamente e precisou ampará-la com as mãos, apoiando os cotovelos na mesa. Neide, que falava de um acontecimento de seu serviço, interrompeu o assunto e contou. Fui visitar a nenê da Débora. Que coisinha mais linda! Você tem que ver, Humberto. Eu ia comprar um presente, mas não tive tempo. Então fui lá e fiquei devendo a lembrancinha. Riu. Você deveria ir lá, não é, mãe? É verdade, filho. O Sérgio é seu amigo. Fui lá várias vezes e ele sempre pergunta de você. Eu até peguei algumas roupas da nenê para lavar, sabe? É que quero ajudar um pouco. A Débora não tem empregada, mãe? Perguntou Neide. Tem uma mulher lá ajudando desde quando ela teve a nenê. Mas sabe como é? Roupinha de nenê novo precisa de cuidado e essas empregadas fazem tudo de qualquer jeito. A senhora sorriu e comentou. Coitada da Débora, está toda atrapalhada. Acho que nunca pegou um bebê no colo. Agora, sozinha para cuidar da menininha, dá até dó. O Sérgio tem mais prática do que ela, mas ele trabalha e estuda. Fica difícil. A Débora não tem mãe? Tornou Neide. Não, respondeu a mãe.
Os pais dela morreram. Parece que foi num acidente. A sogra não se manifesta para ajudar e também mora longe. A Rita é outra coitada. Não pode ajudar porque tem os gêmeos que dão maior trabalho. Sorriu. Os meninos são uma graça. A Rita está grávida de novo, sabia? A Débora me contou, disse Neide. Então, quando fui lá visitar e vi que não tinha ninguém ajudando, resolvi dar uma mãozinha e ela não se importou. Ficou até muito agradecida. Breve pausa e Dona Aurora comentou, sem prestar atenção no que falava. É bom eu fazer alguma coisa, me sentir útil. Fico ocupada e não penso. Imediatamente ela se calou. Mas o filho já tinha ouvido. No mesmo instante, Humberto se sentiu mal. Um torpor o deixou tonto. Esfregou levemente o rosto e apoiou novamente a fronte nas mãos. Havia entendido que sua mãe queria se manter ocupada para não pensar na morte de Rubens, na falta que ele fazia, nas lembranças desagradáveis da discussão que tiveram quando descobriu a traição e queria matar o seu irmão. Imaginou quanta angústia e dor deveria ser para ela quando recordava de tudo aquilo, e ele culpava-se. Novamente, o efeito de sensações desagradáveis o dominava ao sentir um peso nos ombros e nos braços, ao mesmo tempo que suas pernas esmoreciam. Se estivesse em pé, talvez caísse ou cambaleasse. Era como se fosse desmaiar. Não suportando a onda de pensamentos decaídos, debruçou o rosto pálido, quase cadavérico, sobre os braços. Era como se estivesse desfalecendo. Na espiritualidade, tarefeiros do mal, frios e impiedosos, a serviço de Adamastor, reconheceram as impressões aflitivas e dolorosas de Humberto, e imediatamente passaram a lhe aplicar como que passes magnetizando de elementos intoxicantes, como a sedá-lo para que não reagisse. Essa magnetização interferia, inclusive, no efeito dos medicamentos de prescrição médica que tomava, pois conseguiam uma reação bioquímica no corpo do rapaz, neutralizando sua finalidade. Eram criaturas sombrias, com aspecto forte e desagradável. Seus gestos hostis manipulavam sobre Humberto substâncias fluídicas espessas e escuras, ampliando seu mal-estar e fazendo-o entregar-se a tormentosas reflexões. Era assombrosa a organização obsessiva. Uma vez que Humberto não reagia a essa indisposição, deixando-se entorpecer sob a magnetização deplorável, outros espíritos, cuidadosamente, manipulavam energias espessas, transformadas em finíssimos fios pardos, que começavam a ser ligados em seu cérebro e na medula. Descendo, ampliavam-se por todo o sistema nervoso central, passando pela região da garganta, na laringe, ramificando-se para o coração e pulmões, entremeando pelo diafragma e indo massificar-se em matéria fluídica mais densa atrás do estômago, depois nos intestinos, descendo até os órgãos genitais. Lentamente, todos os centros de forças, conhecidos como chakras, eram controlados e impregnados. Espíritos tão inferiorizados que perderam a formação perespiritual humana, os ovoides, eram ligados na região da cabeça, nas costas, no peito e na região gástrica. Eles sugavam continuamente as energias do corpo de Humberto, alimentando-se delas e o enfraquecendo ainda mais.
Havia espíritos que ainda magnetizavam outras substâncias fluídicas na região dos nervos ópticos e auditivos, para podê-lo influenciá-lo mais através de sugestões, com fenômenos físicos ou psíquicos produzidos por uma espécie de hipnotismo, ampliando nocivamente a sua sensibilidade. Humberto sentia a mente doente, enfermiça. Não sabia o que era, nem tinha como explicar o que atormentava. Ao observá-lo pálido, Neide correu até ele, tocando-lhe os ombros, e perguntou: "O que você tem?" Erguendo os tristes olhos verdes, afundado em lágrimas, com a respiração fraca, sussurrou: "Não sei. Estou me sentindo muito mal." Dona Aurora se aproximou e pediu, implorando: "Reage, meu filho, respire fundo e abra os olhos. Vamos, reaja contra isso, meu filho." Humberto tentava, mas parecia sufocado, mergulhado em um mar de angustiosas aflições. "Será bom levá-lo ao médico?" perguntou Neide. "Não", murmurou o irmão, sem forças. "Eu quero deitar." Com a ajuda da irmã e da sua mãe, ele se levantou e foi para o quarto, entregando-se à tirania daquelas criaturas que o queriam destruir. Após isso, Dona Aurora entrou para o seu quarto, apanhou uma Bíblia, leu o Salmo 91 e, em seguida, rogou com toda a sua força, toda a sua fé, pedindo proteção e amparo ao filho, que sofria e necessitava de proteção. Novamente, por causa de sua prece fervorosa e sincera, espíritos amigos conseguiram doar energias salutares a Humberto, que, apesar de toda a magnetização com fluidos inferiores, sentiu as bênçãos renovadoras que o socorreram num sono menos agitado.